Na exposição de hoje, vamos entender um pouco melhor a estrutura da Bíblia e fazer algumas comparações e reflexões importantes a fim de assimilar qual a relevância desse livro para o Espiritismo. O termo Bíblia, etimologicamente, significa literalmente livros, e ela é composta de diversos documentos históricos que relatam a vivência, os costumes e a fé do povo hebraico. Quando falamos do Velho Testamento, ou Antiga Aliança, nos referimos ao Pentateuco judaico, composto por 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esse conjunto de obras é também conhecido como Torá, o livro sagrado para os judeus, que normalmente vem acompanhado do Talmud, que é um documento que contém as leis sociais daquela sociedade, além das transcrições das explicações orais sobre o Torá. Ainda sobre o Antigo Testamento, é importante identificarmos que existem 3 tipos de narrativa na obra. Entre elas, existem os livros de caráter histórico, que expõem os acontecimentos da época, os doutrinais, que declaram as normas de conduta associadas àquele povo e época, e os proféticos, que anunciam acontecimentos futuros. O Antigo Testamento se baseia no patriarca Abraão, nas narrativas do povo de Israel, nas palavras dos profetas, rabis, escribas e sacerdotes, além da contribuição divina de Moisés com a primeira revelação, os 10 Mandamentos. Podemos dizer que a primeira parte da Bíblia, a Antiga Aliança, é pautada na ideia de justiça, que preparava aquele povo para a manifestação dessa justiça através do conceito de amor, trazido por Jesus e pelos apóstolos no Novo Testamento mais à frente. É conveniente fazer essa distinção a fim de que fique claro que os contextos históricos são diferentes de um grupo de documentos para outro. É por isso que, se compararmos os relatos do Antigo e do Novo Testamento, observamos um Deus muito diferente, mais vingativo e rancoroso em um período e mais amoroso e misericordioso em outro. Isso acontece por conta da necessidade daquele povo para o momento em que viviam, além de deixar bastante claro também a maturidade moral dos mesmos, para aceitar e vivenciar o Deus à sua maneira. Hoje em dia, se olharmos para muitas histórias bíblicas, elas podem nos causar estranheza ou até aversão. Mas temos que entender que, embora ainda estejamos longe da perfeição, estamos muito mais desenvolvidos em termos de moralidade e consciência social do que aquele povo. E é justamente esse amadurecimento que causa essa estranheza. Naquele tempo, porém, era tudo comum, e mais que isso, necessário. As tecnologias evoluíram, os conhecimentos se aprimoraram. O homem se acostumou lentamente com os ensinamentos da lei de Deus. Ainda assim, como vimos na aula passada, existem pessoas nos mais diversos níveis intelectuais e morais do nosso planeta. Porém, de uma maneira geral, a humanidade evoluiu muito em termos de justiça e amor. Sobre esse assunto específico, falaremos mais profundamente mais para frente neste curso. Voltando agora às observações sobre a Bíblia, é importante apontar que, para o período histórico, a Bíblia foi a obra com o maior número de cópias da história, superando e muito a atual obra mais copiada, que era a Odisseia de Homero. Lembrando que naquele tempo era muito difícil conseguir acesso e até os recursos necessários para copiar documentos e livros. Não é como hoje em dia que fazemos uma pesquisa na internet e achamos vários arquivos sobre um mesmo assunto. Antes tudo era manuscrito, e sequer existia o papel como conhecemos hoje. Escreviam em couro, tecido, manuscritos e até rochas. Ainda assim, o número de registros históricos é tão acentuado que é praticamente impossível tirar o crédito desta obra. E essa é uma das razões por ela ter sobrevivido até os dias de hoje,
tendo todo o peso e importância que tem dentre as religiões. Mas e o Espiritismo? Onde se encaixa nisso tudo? Os espíritas, sem desmerecer ou desconsiderar o crédito e a relevância do Antigo Testamento, estão mais preocupados com as ideias trazidas por Jesus, relatadas na segunda parte da Bíblia, o Novo Testamento, ou Nova Aliança. É a partir daí que o Espiritismo traz, já em sua primeira obra, o Livro dos Espíritos, a qual aponta Jesus como modelo a ser seguido pela humanidade, toda a sua filosofia. É por isso, aliás, que temos também a terceira obra do Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, explicando e comentando sobre acontecimentos e passagens do Novo Testamento, a visão espírita. Também é por isso que é de suma importância que os espíritas estudem e conheçam com profundidade sobre essa obra sagrada, não apenas para os judeus, mas para todos os cristãos. Mais especificamente sobre o Novo Testamento, podemos observar que as narrativas têm, da mesma forma que o Antigo Testamento, três tipos de características. Temos, outra vez, os livros históricos, como, por exemplo, Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas. Temos os doutrinais, as epístolas de Paulo, por exemplo, e também os proféticos, ou melhor dizendo, o profético, pois é um único livro, o Apocalipse de João. Algo interessante a se notar é que nem todos os 12 apóstolos têm documentos atribuídos a eles no Novo Testamento, ou melhor dizendo, nem todos foram canonizados pela Igreja Católica. Para que um livro histórico faça parte da Bíblia, ele precisa ser canonizado, ou seja, aceito pela Igreja em seus concílios. Existem muitos textos chamados apócrifos, que são achados históricos atribuídos a muitos personagens da época, como Tomé, Filipe e até Maria Magdala. Mas que, ou por não terem comprovação científica de sua veracidade, ou por não atenderem às exigências da Igreja, não foram canonizados, recebendo o título de apócrifos, sendo excluídos dos livros que compõem a Bíblia cristã. Sobre isso, é conveniente falarmos um pouco sobre as traduções. O povo de Israel falava em seu cotidiano o aramaico, e mais comumente em cerimônias religiosas, o hebraico. Com o passar do tempo, e principalmente com o avanço do apóstolo dos gentios Paulo de Tarso e daqueles que o acompanhavam, espalhando a boa nova para os povos além de Israel, começamos a encontrar traduções para outras línguas, como o grego e o latim. Só muito mais tarde, com Martinho Lutero, que teremos a tradução para o alemão, dando acesso às pessoas mais simples, que não sabiam falar ou ler as principais línguas da Bíblia até então. Depois disso, ela começou a ser traduzida para muitos outros idiomas e ganhou destaque mundial. Falaremos mais sobre a tradução no decorrer do curso, mas é importante lembrarmos que de uma língua para outra, muitos termos e significados podem ser perdidos ou mal interpretados, gerando muitas confusões sobre a essência da mensagem. Por isso dizemos que é preciso sempre ver muitas passagens da Bíblia mais com um olhar alegórico do que acreditar em tudo ao pé da letra. Uma última observação para encerrarmos a aula de hoje é sobre a influência dos apóstolos na Bíblia. Como já foi falado, somente alguns dos 12 apóstolos aparecem com documentos atribuídos a eles nesta obra. Mais que isso, vemos que outros que sequer estavam entre os 12 escolhidos por Jesus tiveram o privilégio de receber destaque nesta obra, como é o caso de Paulo e Lucas, por exemplo, que sequer conheceram Jesus em vida. Isso é relevante para compreendermos que, embora os 12 apóstolos tenham sido escolhidos a dedo pelo Mestre, o Divino Amigo teve muitos discípulos que aprenderam com ele, e também muitos outros apóstolos que abraçaram a sua causa e deram continuidade aos seus ensinamentos. Devemos a todos eles, os dos tempos antigos e também aqueles que ainda hoje se preocupam em falar sobre o Cristo, todo o nosso contato com essa Santa Escritura. Assim, é preciso agradecer e respeitar
quem se empenha em propagar a palavra da justiça e do amor. Também, quem sabe, se aliar a essa causa à nossa maneira. O Espiritismo vem fazendo a sua parte para dar continuidade às palavras de Jesus, trazendo um olhar espiritualizado às Escrituras, porém, com apoio de estudos e práticas associadas à ciência espírita. É por isso que se faz importante ter uma boa base de conhecimento sobre as Escrituras antigas, para que a filosofia e a ciência espírita sejam reforçadas dentro de nossa alma, fazendo sentido e potencializando o que começou com Abraão, passou por Moisés e transcendeu em Jesus. Também falaremos mais sobre esses personagens históricos nas próximas aulas. Até lá, nessa caminhada de luz e conhecimento, que Deus nos abençoe. E se você gostou da reflexão de hoje, não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal, para continuar acompanhando o curso, além de estar por dentro das novidades que surgem toda semana. Paz e luz.